Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 14 de março, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Ações judiciais sobre LGPD aumentam em mais de 500% em 2 anos. Casa Branca aloca 3,1 bilhões de dólares para a cibersegurança em novo orçamento. E credencial roubada é o artigo mais valioso do cybercrime. E eu começo com essa notícia que fala: ações judiciais sobre LGPD aumentam em mais de 500% em 2 anos. Levantamento do Matos Filho mostra que o número de processos disparou desde quando a lei passou a vigorar. O número de ações judiciais que discutem a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no país cresceu de menos de 20 para cerca de 120 entre os anos 2020 e 2022, um aumento de mais de 500%, apontou um levantamento realizado pelo escritório Matos Filho. O balanço considerou apenas decisões de natureza civil, com foco em tribunais de justiça estaduais, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Processos trabalhistas, criminais e eleitorais foram expurgados do escopo da análise, assim como eventuais decisões da Agência Nacional de Proteção de Dados. O conhecimento médio do cidadão sobre os seus direitos relacionados a seus dados pessoais aumentou muito. Isso faz com que, em caso de eventual violação, ele se sinta legitimado a buscar seus direitos, analisou Luiz Felipe de Cessa, sócio da prática de proteção de dados e cybersecurity do Matos Filho. Se antes uma prática ilegal causava incômodo ao cidadão, hoje ela causa incômodo e o leva a agir. A maioria das demandas ao longo dos anos foi ajuizada por titulares de dados. Conforme o levantamento, essa fatia representou mais de 90% no universo total das ações sobre a LGPD. Nos casos de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o valor fixado entre R$ 2.000 e R$ 20.000. Os dispositivos mais invocados foram aqueles que tratam sobre as disposições preliminares da lei, fundamentos, conceitos, princípios e bases legais, bem como os relacionados à responsabilidade e ressarcimento de danos. As ações envolvem majoritariamente prestação de serviços, energia e o sistema financeiro. O destaque para os dois primeiros setores se deve à ocorrência de incidentes de segurança. Existem dezenas de ações na Justiça, por exemplo, cujo tema é o vazamento de dados da concessionária de energia Enel. No setor financeiro, a segurança de dados pessoais anda ao lado da ocorrência de fraudes, em que o infrator se vale de informações obtidas irregularmente por falha do titular ou por falha da instituição financeira para aplicar um golpe. De Cessa, do Matos Filho, também mencionou casos nos quais há o compartilhamento de dados com terceiros sem uma base legal. Segundo o advogado, a questão de vazamento de dados pessoais, certamente dentro dos aspectos da LGPD, é aquela que mais chama a atenção. Quando ocorre, pode efetivamente trazer um dano aos titulares de dados e também aos controladores, que acabam sendo expostos nessa situação. Há, em contrapartida, um amadurecimento do mercado em relação ao tratamento de dados pessoais. Vejo a discussão chegando a um nível mais sofisticado nos últimos tempos e acho que isso é daqui para cima. De Cessa citou a publicação na semana passada do Regulamento de Dosimetria de Pena, da NPD, e disse ver nela um novo incentivo para os agentes de tratamento. A gente tem a experiência de outros países onde o fato de existir uma autoridade sancionadora aplicando multas torna a preocupação com o tema ainda maior e faz com que haja uma revisitação por parte das empresas de todos os mecanismos e tratamentos para não correrem o risco de serem penalizadas. A familiaridade com políticas de proteção e tratamento de dados também contribui para o aumento dos questionamentos e demanda das empresas, maior preparo para enfrentá-los. O amadurecimento é natural, esperado e acredito que ocorra cada vez mais rápido, concluiu. Obviamente, aqui é um aspecto muito positivo, indicando que não só o fato de ter a Agência Nacional de Proteção de Dados como órgão regulador e sancionador gera uma certa tensão, por assim dizer, e muitas empresas, muitos órgãos vão buscar a conformidade para evitar dores de cabeça com a aplicação das sanções. Não deveria ser essa a única razão, obviamente, que
a sensibilidade ou a clareza de que esses dados são de fato sensíveis, são de fato importantes e, portanto, precisam ser protegidas, deveria ser o principal fator. Ainda não é. Culturalmente não estamos preparados para tratar os dados dessa forma e que bom que a NPD está aí para ajudar nesse processo de regulamentação. Casa Branca aloca 3,1 bilhões de dólares para a cibersegurança em novo orçamento. A Casa Branca alocou um total de 3,1 bilhões de dólares para a infraestrutura de segurança cibernética em seu último relatório orçamentário. Publicado na quinta-feira, o documento mostra que 145 milhões desse valor serão destinados a tornar a Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura CISA mais resiliente e defensável. Dos fundos restantes, 98 milhões serão investidos na implementação do Cyber Incident Reporting for Critical Infrastructure e 425 milhões para melhorar a segurança cibernética interna e os recursos analíticos da CISA. Para se proteger contra adversários estrangeiros e salvaguardar os sistemas federais dos quais o povo americano depende, o orçamento reforça a segurança cibernética ao garantir que cada agência aumente a segurança dos serviços públicos, diz o documento. Quem acompanha o quadro diariamente sabe que ontem eu mencionei a falta de maturidade relacionado à cibersegurança. E que essa não é uma realidade apenas do Brasil, mas do mundo inteiro, que começa a se mobilizar cada vez mais para definir ações para elevar mais rapidamente, já que não existe uma cultura adequada, um conhecimento adequado das pessoas com relação a esse tema, para incentivar práticas que levem a esse aculturamento. As pessoas terem esse nível de conhecimento. E percebam, essa matéria, ela endossa exatamente isso. Quando o país diz que vai fazer um investimento extremamente alto em cibersegurança, porque ele entende que esse é um tema extremamente importante, é um tema estratégico e que, portanto, precisa de ação, portanto, precisa de atenção e reforça, né, os seus órgãos ali, no caso, a Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura, a CISA, reforça a necessidade de se aprimorar, de se ter um processo robusto de gestão de incidentes, principalmente na parte de reporte aos incidentes, com relação às infraestruturas críticas. Então, são temas extremamente importantes e eu sinceramente espero que esse tipo de exemplo seja copiado por muitos países. Obviamente, não estou me referindo ao mesmo nível de investimento, mas uma atenção adequada, uma atenção a esse tema, porque do contrário, muitos países e, consequentemente, seus cidadãos sofrerão em decorrência de incidentes cibernéticos. E na última matéria de hoje, credencial roubada é o artigo mais valioso do cybercrime. Uma das mercadorias mais valiosas no submundo do crime cibernético são as credenciais roubadas, pois podem fornecer aos invasores acesso a redes, banco de dados e outros ativos sensíveis das organizações. Uma prova disso é que somente no ano passado foram relatadas 4.518 violações de dados e nada menos do que 22,6 bilhões de credenciais e registros pessoais roubados ou expostos, que variaram de contas e informações financeiras a e-mails e números de CPF, de acordo com o novo relatório da Flashpoint. Segundo o estudo da empresa de segurança cibernética, mais de 60% dessas credenciais e outros dados foram roubados de organizações do setor de tecnologia da informação que geralmente hospedam dados para clientes de outros setores. A Flashpoint, especializada em inteligência de ameaças cibernéticas, monitora constantemente os mercados, fóruns e outros canais de comunicação de criminosos cibernéticos. Até o momento, seu banco de dados de informações sobre ameaças inclui 575 milhões de postagens em fóruns ilegais, 3,6 bilhões de mensagens de bate-papo, 39 bilhões de credenciais comprometidas, 85 bilhões de credenciais exclusivas de e-mail e senha e mais de 2 bilhões de números de cartão de crédito que foram roubados e depois compartilhados entre cybercriminosos. Ainda de acordo com a empresa, a maioria das gangues de ransomware opera em um modelo baseado em serviço. O grupo paga afiliados para invadir redes, obter acesso administrativo e implantar seu ransomware para obter o pagamento de resgate. Muitos desses afiliados, no entanto,
compram acesso a redes de outros cybercriminosos, conhecido como provedores de acesso inicial, que geralmente depende de credenciais roubadas para obter esse acesso, especialmente credenciais para serviços de acesso remoto como VPNs e Remote Desktop Protocol. O grupo de ransomware mais bem-sucedido no ano passado foi o Lockbit, cuja atividade aumentou depois que outra notória gangue de ransomware chamada Conti encerrou suas operações em maio. A Lockbit conseguiu atrair muitos dos ex-colaboradores do Conti, renovando seu programa de afiliados com melhores ofertas. No ano passado, a Flashpoint registrou 3.164 vítimas que as gangues de ransomware listaram publicamente, um aumento de 7% em comparação com o ano anterior. Com base nas tendências observadas para 2023, a empresa estima que o número de vítimas este ano deva superar o número de 2022. Esse crescimento, segundo a empresa, se deve às estratégias adotadas pelas gangues de ransomware, que cada vez mais compartilham códigos além de táticas, ferramentas e procedimentos, graças em grande parte à proliferação dos mercados ilegais. Embora vários mercados ilegais tenham sido derrubados ou fechados espontaneamente, como o SSNDOB, Hide Forums e Hydra, outros rapidamente surgiram para ocupar os seus lugares. Os cybercriminosos geralmente mantêm canais de comunicação alternativos, como o Telegram, onde podem se manter informados e anunciar novos mercados alternativos após o desaparecimento de um. Apenas no ano passado, a Flashpoint registrou o surgimento de 190 novos mercados ilícitos. Um fórum anunciado como submetido do Hide aumentou de 1.500 membros em março para mais de 190 mil em novembro de 2022. Ainda de acordo com o relatório, as violações de dados são uma das principais fontes de credenciais expostas. Embora a principal causa das violações individuais seja o hacking, esse método é responsável apenas por 28% das credenciais e registros vazados que chegam aos mercados clandestinos. Mais de 71% das credenciais e registros pessoais vazaram de apenas 5% das violações de dados e foram resultado de configurações incorretas de banco de dados e serviços. Outra forma popular de roubar credenciais de usuários é o phishing, e 2022 foi o ano recorde no envio de páginas de phishing registradas pela Flashpoint. Essa atividade também foi comoditizada, com kits de phishing sendo rotineiramente disponíveis para compra e novas técnicas sendo desenvolvidas. Programas de malware, em particular ladrões de informações que podem extrair credenciais de login salvas em navegadores e outros aplicativos, também estão em alta em demandas de fóruns clandestinos, juntamente com os ladrões comerciais existentes como Raccoon, Headline e Vidar. Novos programas desse tipo entraram no mercado em 2022, incluindo a Creed Rain e Typhon Stealer. Finalmente, as explorações de vulnerabilidades conhecidas também são uma mercadoria de alto valor e podem levar a violações de dados. Os analistas da Flashpoint registraram 766 instâncias em que cybercriminosos discutiram vulnerabilidades por identificador de CVE em fóruns clandestinos, com preços para exploits confiáveis entre $2.000 e $4.000, mas chegando a $10.000 para os mais avançados. Essa matéria, pessoal, é extremamente rica, né, nos principais pontos de preocupação. Ok, existem outros ataques, outros fatores que a matéria não aborda, mas ela falou muito bem com relação ao roubo de credenciais e como isso tem sido uma grande dor de cabeça, tanto por fragilidades ligadas às pessoas que reaproveitam suas senhas, que não utilizam o segundo fator de autenticação, que criam senha e utilizam senhas fracas, como por parte das empresas, que não corrigem suas vulnerabilidades, que não forçam a implementação de segundo fator de autenticação, que não monitoram comportamentos suspeitos, que não têm procedimentos de resposta a incidente. Tudo isso a matéria, de certa forma, aponta que é extremamente necessário. Além disso, o phishing, como sendo uma das principais ameaças, é imprescindível que as organizações trabalhem tanto o aspecto de conscientização dos seus clientes no que tange a forma com que elas devem consumir os serviços, como elas recebem informações, como elas acessam os serviços a partir de sites ou aplicativos, não confiando simplesmente em sites de busca. E também os phishings direcionados, que muitas vezes podem roubar credenciais.
Então tudo isso foi abordado. Temos outros aspectos que são importantes? Sim, como ataque de negação de serviço distribuído, como a cadeia de suprimentos, mas esses temas são extremamente importantes e devem estar sim na estratégia de segurança de qualquer empresa ou de qualquer órgão público. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima.